So what do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. There's porno theaters for that. Yeah, I know. I tried that. So what do you do now? Ride around nights mostly. Subways, buses. Figure, I'm gonna do that. I might as well get paid for it. Want to work uptown nights, South Bronx, Harlem? I work anytime, anywhere. Will you work Jewish holidays? Anytime, anywhere. All right, let me see your chauffeur's license. How's your driving record? It's clean. It's real clean, like my conscience. Are you gonna break my chops? Don't trouble with guys like you come in and break my chops all the time. If you're gonna break my chops, you can take it on the arches right now, you understand? Sorry, sir, I didn't mean that. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 96. Eu sou Rafael Arinelli e eu não sei se a Iris ficou mais traumatizada por ter se prostituído na infância ou por ter visto um monte de gente morrer na frente dela. Aqui é o Henrique Risato e eu sempre sento no banco da frente quando eu estou num táxi. Eu sou o Daniel Cury e não, eu não estou falando com você. O Dani simplesmente respondeu a pergunta que ele fez tantas e tantas vezes. Olha só, teria resolvido muita coisa se alguém tivesse respondido pra ele, não é verdade? Ou o filme acabaria mais cedo, né? 1 hora de filme. Muito bem, time titular do Cinemação aqui para conversar sobre um clássico, sobre um dos filmes que lançaram assim de uma forma até, vamos dizer, globalizada o Martin Scorsese para o mundo do cinema. Nós vamos falar sobre Taxi Driver, um filme que teve aí o talento, né, daquele antigo Robert De Niro que já se foi, que hoje só habita os filmes de 1970, 1980 e tal. O que sobrou hoje foi o bagaço. Chuparam toda a manga do Robert De Niro antigamente, não é isso, Henrique? É isso mesmo, sobrou nada. Mas antes da gente conversar sobre Taxi Driver, e você já deve saber que para um filme de 76 vai ter spoiler, né? Durante esse podcast a gente vai falar sobre Taxi Driver. Então se prepare, mas escute o nosso quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Comentários legais pra gente ler aqui, muita coisa boa, mas antes vamos lembrar todo mundo como que essas pessoas fazem para entrar em contato com Cinemação. Então, Dani, lembra essas pessoas que adoram pegar táxi e sistemas públicos de transporte aí, escutando o podcast Cinemação no seu ouvido enquanto estão lá no metrô, no ônibus, no táxi. Como que essas pessoas fazem para escrever pro Cinemação? Pois é, você está escutando a gente, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com contando textos mais longos. Se você preferir, tá lá no smartphone, tá lá rapidinho, entra no facebook.com/cinemação, sempre tudo junto, sem cedilha, sem tio. Entra no facebook.com/cinemação e comenta nas nossas postagens, manda uma mensagem pra gente. Enfim, tem várias formas de interagir. Quem preferir, pode seguir a gente no Twitter, no @cinemação, e acompanhar todas as nossas novidades por lá. Também pode seguir cada um de nós separadamente no Twitter. O @Arinelli, que é o Rafa, que escreve um pouquinho. O @Henrique Risato, com 2 T's, que é o Henrique
e que não escreve muita coisa, ele simplesmente publica algumas coisas aleatórias, e eu que tô sempre falando mal de empresas de companhias de telefone e tudo mais, no @DanielCuri. Quem preferir pode seguir a gente no Instagram, no @Cinemação. Também tem algumas imagens, fotinhos, etc. E, claro, se você entrar no cinemação.com, você vai ter acesso aos comentários das nossas postagens e também a todas as outras redes sociais que a gente tem lá, botãozinho para você clicar e acompanhar a gente. É isso mesmo, e se você não escutou o podcast passado, ou você ainda não percebeu que nós temos novidades lá no Cinemação, o Henrique vai lembrar pra gente o que tá rolando de legal no Cinemação durante aí um mês, hein, Henrique? O que a gente tem pra oferecer pra quem acompanha o Cinemação? O Cinemação tá com uma promoção muito legal com o site descola.org. O descola.org, ele é uma escola virtual, uma escola online que ele tem um projeto assim inovador. Os cursos dele, eles giram em torno de um tripé, que é os cursos com base em criatividade, negócios e tecnologia. Então, dessa forma, o descola.org, ele acaba fazendo uma interação maior entre os alunos. Tem os professores que curtem bastante o tema, são apaixonados. É uma experiência bem diferente para vocês que querem fazer um curso e não podem ir para o lugar. Então, faz online e que você vai aprender, vai conhecer, vai fazer networking sem sair de casa, sem sair da onde você quiser, estando com o seu computador de boa. O que o Cinemação está oferecendo junto com a Descola? Se você entrar no site, que é o www.descola.org, você vai fazer o seu cadastro lá no Descola, escolhe o curso que você quer fazer, aí vai ter um campo que fala assim, desconto. Neste campo você vai digitar Cinemação, sem cedilha, sem tio, e automaticamente você vai ganhar 20% de desconto. E se você também não conseguir digitou lá no Google alguma coisa errado, você pode entrar pelo site do Cinemação. Lá embaixo, no canto direito, tem o link lá, tem o bannerzinho da Descola. Clica lá, você vai para o site deles, escolhe o curso, mesmo esquema, na promoção Cinemação. 20% de desconto, é o Cinemação e o Descola.org trazendo essa novidade para vocês. Perfeito, é isso mesmo, muito legal essa parceria que a gente está fazendo. O curso do Descola tem vários cursos, tem vários tipos de curso lá, tem Almodóvar, tem curso lá de inovação, tem curso de design. Então, se você tá aí e tá a fim de ganhar um pouco mais de conhecimento, vai lá no descola.org. And here we go. Começando aqui, né, a parte de leitura aqui de comentários. Dessa vez vou deixar um de vocês dois começar. Vamos ver se vocês vão se estapear para ver quem começa. Vou começar lendo o comentário do Vinícius Jangues, que é de Paulínia, a gente fuxicou no Facebook para ver de onde ele é. E ele comentou também no Facebook sobre a notícia Animação Ganha Vozes de Rodrigo Faro, Sabrina Sato e Marco Luque. É uma animação chamada Kumba, que é um desenho sul-africano que foi lançado nos cinemas no Brasil, com dublagem dessas três figuras da TV, né? O Rodrigo Faro, a Sabrina Sato, que são apresentadores, e o Marco Luque, também apresentador, né? Enfim. E o comentário do Vinícius foi o seguinte: meus pêsames mais uma vez à dublagem brasileira, que deveras um dia já foi uma das melhores e mais respeitadas dublagens do mundo. Criticando, ele obviamente criticou o fato de ter pessoas que, enfim, não são grandes dubladores fazendo as principais vozes. Eu acho que foi dramático, né, a forma como ele escreveu. Deveras uma vez, foi uma das melhores do mundo, não é mais. Acho que realmente a dublagem brasileira tem muita qualidade mesmo assim. Eu não me espantei muito com isso, porque tem muita animação que não é hollywoodiana, que chega, né, que não é americana, que chega no Brasil, e eles põem essas vozes para tentar fazer virar notícia e fazer ter acompanhamento da mídia e fazer ter mais publicidade em cima do filme. Pelo que eu vi, eu não tive a oportunidade de ver o filme, mas pelo que eu vi, é um desenho bem mais ou menos, assim, bem simples, sem muita inovação. E pelo que eu vi no trailer, o Rodrigo Faro e o Marco Luque até que mandaram bem, não comprometeram tanto, mas pelo jeito a Sabrina Sato fez um estrago lá com que ela dublou totalmente desnecessariamente a presença dela.
Mas, de qualquer forma, assim, eu já tô calejado com isso. Falar pro Vinícius dar a dica pra ele ouvir o nosso podcast número 39, que a gente falou sobre dublagem. Porque tem aquela diferença entre o dublador profissional e o ator, ou apresentador, ou qualquer pessoa que, sei lá, ex-BBB, que tá na mídia, e vem aqui, dubla aí pra gente colocar sua foto no cartaz, né? Sendo que pra muitos filmes nem precisaria. Só pra vocês saberem, pra dublar precisa ser ator mesmo, ter DRT lá. Só que ter DRT é uma coisa que qualquer um tem. Ter talento, nem todo mundo, né? E ter talento pra dublagem, que é difícil, menos ainda. Pois é, cara, e eu posso dizer que eu fui lá assistir o trailer dessa animação, né? E, putz, a Sabrina Sato é um chute no saco de quem tá se escutando, tá vendo lá o filme, porque, puta merda, ela não tem expressão, assim, de voz nenhuma, nada. É horrível. E você olha, ela faz o papel de uma ema, que é tipo uma amiga, e o filme segue mais ou menos aquela linha lá do zoológico, né, daqueles do Madagascar. E, cara, o personagem dela aparece muito no filme e é uma tristeza você ver a Sabrina Sato fazendo a dublagem. É horrível, ela é horrível. Deveriam ter um mínimo de sensibilidade, porque foi um chute no saco. Essa não é boa, ninguém deu risada. Vou ler o comentário da Manuela Barros, que é uma jornalista amiga minha de Brasília, amiga do Rodrigo Stuck também. Ela comentou no post que o Rodrigo fez, que se chama Entre Vinhos e Paisagens. A Manuela comentou: realmente esse clima friozinho do inverno nos inspira a fazer programas mais aconchegantes. Gostei do tema, do texto descontraído e convidativo. Das indicações, 2 ou 3 títulos citados, assisti e aprovei. Portanto, pode ser que aprecie os outros também. É uma boa pedida. O Rodrigo, ele aproveitou que finalmente o inverno chegou, tipo em metade de julho, né? Resolveu esfriar. E ele fez um post falando de filmes que, assim, tem paisagens bucólicas, romance, que pra você assistir assim com um bom vinho, até uma coisa mais europeia assim mesmo, né? Então eu concordo com a Manuela, eu acho que é uma boa pedida aí, tanto o vinho, quanto as paisagens, quanto o filme e o cinema, lógico. É boa companhia, não vou nem falar, porque boa companhia é essencial para qualquer tempo. É isso aí, ficou muito legal o post que o Rodrigo fez. Dá um destaque aqui, né, para Sideways, que é um filme que, putz, eu gosto muito, um filme de 2004, o Rodrigo coloca lá, com Paul Giamatti no seu melhor, uma das suas melhores atuações aí. Eu achei muito legal realmente o post do Rodrigo, e já vou emendar aqui com o meu comentário, que veio do post Sucesso do PlayStation, Uncharted virará filme. Para quem não joga videogame, o Uncharted é um dos grandes sucessos de jogo do PlayStation. Ele não tem na plataforma Xbox, por exemplo, né? E ele tem assim esse quê de Indiana Jones, assim, é sobre um personagem que viaja pelo mundo tentando resolver vários problemas, fazendo investigações, enfim. E quem fez o comentário foi o Pedro Campos, ele é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele falou o seguinte: acho que o Gerard Butler seria perfeito pro personagem. É um ótimo ator, é parecido com o Nathan Drake, e é um cara com uma energia muito boa que consegue conquistar todo mundo. Sem falar que não tem cara nem de muito velho, nem de muito novo. Cara, acho até que ele poderia ser realmente um bom Nathan Drake, mas não sei se o biotipo dele assim é tão familiarizado, assim, é tão parecido com o Nathan, porque o Nathan me dá a sensação de ser um pouco mais aquela coisa do próprio Indiana Jones mesmo, assim, um cara um pouco menor, não tão forte e tal. E o Gerard Butler, ele tem essa coisa da voz, né, de ser um cara de mais presença, assim. Então não sei se ele seria um bom Nathan Drake. De qualquer forma, ainda não decidiram quem vai ser o ator que vai interpretar. Já começa aqueles boatos e tal, mas até aí muitos nomes são falados. Muito internauta também faz aquelas montagens assim, pega o personagem de um lado, gruda um ator do outro para mostrar semelhança física e tal. No fim nunca é aquilo e você acaba sempre ficando dentro do mundo das especulações. Então vamos esperar, acompanhe o cinemação.com que você vai ter
todas as notícias do filme do Uncharted. I gotta get organized. You know, little things like my apartment, my possessions. I should get one of those signs that says one of these days I'm gonna get organized. You mean organized? Organized. Organized. It's a joke. O-R-G-A-N-E-Z-I-E-Z-D. Oh, you mean organized, like those little signs they have in offices that say FIMP? Do you like the place you work in? That's some good people working for us. And I think Palatine's got a good chance. You know you have beautiful eyes. Do you like the guy you work with? He's okay. Yeah, but I know, but do you like him? Well, he's funny and he's very good at his job. He's okay. Though he does have a few problems. I would say he has quite a few problems. Taxi Driver, filme de 1976 do Martin Scorsese, que tinha em seu elenco o jovem Robert De Niro, a jovem Jodie Foster, o jovem Harvey Keitel, a jovem também Sybil Stafford, né, que era muito bonita naquela época, e tinha todos esses atores assim, tipo, querendo mostrar serviço. E eu acho que isso foi um dos principais motivos para o filme ter dado certo, inclusive pelo fato de você ter ali o Martin Scorsese, que também era um diretor em início de carreira, que também queria mostrar serviço. Então tava todo mundo a fim de mostrar algo bom nesse filme. Você falou da Jodie Foster novinha, Jodie Foster novíssima, ela tinha 14 anos quando ela fez o filme, né? Não, ela tava muito nova, carinha assim de menina mesmo, assim, né? Muito pequena. E é interessante a gente falar que esse filme foi um dos primeiros do Martin Scorsese, e ele teve, antes desse filme, ele fez Alice Não Mora Mais Aqui, depois ele fez Caminhos Perigosos, Sexy Marginal e Quem Bate a Minha Porta. Nessa ordem, assim, né, do mais recente pro mais antigo. Todos esses filmes que ele fez eram filmes legais e tal, que tinham lá algum charme e tal, mas quando ele chegou com Taxi Driver, realmente foi um filme que fez com que as pessoas prestassem mais atenção no Scorsese, assim como no Robert De Niro, né? Que no filme ele se diz ter 26 anos, mais ou menos. Ou seja, dá para imaginar o cara bem magro, bem jovem, bem assim, bem da vida mesmo ali, e a fim de mostrar trabalho. Dani, passa pra gente uma sinopse de Taxi Driver, sobre o que esse filme de 76 fala. Ele nem tem uma história cheia de tramas, né? Na verdade, é basicamente a história de um jovem de 26 anos que é veterano da Guerra do Vietnã, né? Ele acabou de voltar como fuzileiro no Vietnã, e ele anda solitário na cidade grande, que ao que tudo indica é Nova York, mas não faz diferença a cidade, afinal de contas uma cidade grande, e ele decide trabalhar como motorista de táxi, porque ele tem insônia, ele não dorme à noite, então ele fala, pelo menos eu vou ganhar um dinheiro trabalhando, né, durante a noite. E aí ele começa a trabalhar nisso, e ele começa a ficar enojado, ele começa a ficar irritado com a sujeira, com esse submundo que tem na cidade, com esse monte de pessoas, de bandido, de marginais que vivem pela cidade, e ele começa a tentar lidar com isso e com a solidão dele, já que ele não consegue muito se relacionar com outras pessoas. Então, o personagem do De Niro é o Travis Bickle, ou Bickler, e vou chamar ele de Travis agora que a gente for ficar falando dele, né? Sabe que tem controvérsias de que o personagem, né, o Travis, ele realmente seria um veterano do Vietnã, porque eu já vi críticos falando que a forma que o personagem ele fica olhando as armas, tem uma hora que ele vai comprar armas, é do caixeiro viajante, entre aspas, né? E ele mesmo com aquela roupa do exército, dizem que um
um veterano do Vietnã não seria tão inexperiente com armas e não ia ficar se vestindo daquele jeito. Então o personagem deve ter tipo uma loucura tão grande que ele acha que ele é um ex-fuzileiro, né? Voltou lá do Vietnã. Assim como ele finge que ele é um agente do governo, um agente secreto, quando ele manda as cartas pros pais dele, né? Até mais pro final do filme ele tá contando, eu tô bem, espero que hoje esse mês é aniversário da mamãe, é aniversário de casamento de vocês, espero que ninguém tenha morrido e tal. Então ele inventa tanto personagem, ele nem sabe quem ou o que ele é. Talvez ele realmente nem seja um ex-marine, né? Um ex-fuzileiro naval. É interessante pensar nisso. Mas eu, inclusive, na crítica do Roger Ebert, ele até comenta isso. Ele fala assim, a gente não sabe muito sobre o passado dele, sobre quem é esse cara. Mas isso não importa. O filme, ele não tá aí pra fazer um panorama do personagem. Ele tá pra mostrar aquele momento da vida desse personagem. Então não importa tanto, claro que a gente desconfia e a gente fica pensando se ele é louco, se ele é maluco, se ele é, sei lá, se ele tem algum trauma ou se ele voltou lá do Vietnã totalmente traumatizado, como era o caso de muita gente que voltava não só do Vietnã, mas de todo tipo de guerra. Então isso não tem tanta importância, porque a importância é o sentimento que ele tem de que a cidade está inteira suja e precisa ser lavada e tudo mais, e a forma como ele vai lidar com esse sentimento e com esses medos e o que a gente interpreta do que ele tá sentindo, né, durante todo o desenrolar do filme. Quem falou que provavelmente o Travis ele não era um veterano foi um crítico de cinema chamado Stephen Hunter. Cara, mas a minha sensação ao ver o filme é que ele é um cara que tipo foi meio que dispensado de alguma maneira, que talvez não tivesse essa ligação exata com arma, né? Porque o veterano não necessariamente é o cara que foi a campo e pegou a arma e atirou e não sei o quê. Ele poderia muito bem ser, sei lá, um ajudante de sei lá o quê, ou dirigir um carro, né? Realmente. Mas enfim, assim, o que eu acho que o filme se propõe a mostrar é porque o filme saiu em 76 e a Guerra do Vietnã ela foi até 75. Então o filme ele pega bem assim essa linha de vamos mostrar como que um ex-soldado, né, ele pode ser maltratado psicologicamente por uma guerra, como que ele vai se colocar dentro de uma sociedade nova, como que ele vai se encaixar dentro dessa sociedade. E o Robert De Niro, ele faz muito bem esse papel, tanto que o filme ele teve 4 indicações ao Oscar, ele foi considerado aí para melhor filme, melhor ator com Robert De Niro, melhor atriz coadjuvante com a Jodie Foster e melhor trilha sonora. E é legal a gente pensar nesse filme nesse sentido de que o filme ele tenta de alguma forma desmistificar isso. Como que um ex-fuzileiro, uma pessoa que é tão maltratada mentalmente, ela pode voltar a se encaixar numa sociedade? Então, as primeiras cenas do filme, que são justamente o Travis, tipo, indo buscar um emprego, ele já deixa claro que ele tem 26 anos e que ele não faz nada da vida e que ele está precisando procurar um emprego para ocupar essa vida dele. E ele tem os problemas dele lá de insônia e tal, que mostra que é um cara que está altamente traumatizado com tudo que viu ou com tudo que viveu e ele precisa dessa ocupação. E eu acho que outra coisa que demonstra muito também isso é logo no começo do filme também, quando você começa a acompanhar o Travis nessa nova vida dele de motorista de táxi, que ele fala assim, tem colegas meus que não pegam negros, tem colegas que não pegam judeu, tem colega que não pega prostituta, que não pega gay, não sei o que. Eu não tô nem aí, eu pego todas as pessoas, eu levo elas para qualquer lugar da cidade, não me limito a uma zona X, uma zona Y, né, para ele ficar andando com o seu táxi. Então ele já mostra um pouco disso, assim, como ele é um cara que ele tá desencanado disso, né, ele perdeu muito dessa inibição com as pessoas, tipo, o preconceito com as pessoas. Eu acredito muito que por conta do que ele viu na própria guerra, né? Pelo menos essa é a sensação que ele me passou. Ou talvez porque ele quer entender tudo isso, né? Ele quer ver essas pessoas, quer se aproximar delas para tentar entender o que se passa ou
analisar essa sujeira que ele fala. Eu achei muito interessante pensar nessa questão da sujeira da cidade, que ele reclama. Ele, inclusive, né, o candidato a presidente pega o táxi dele, né? E ele reclama disso, fala assim, eu acho que o que tinha que ser feito pelo país é tirar essa sujeira, esses, que ele fala scumbags, né? Tipo, esses marginais, os vagabundos e tudo mais. É uma visão meio não, né? Bem fascista, na verdade. Mas eu acho interessante, e uma coisa que é muito interessante também, tem água o tempo inteiro no filme. Porque dá a noção de que precisa ser lavada essa cidade, né? Você precisa passar água, né? Esguichar. Tem alguns 2 ou 3 momentos que tem aquelas estruturas de bombeiro que tem nas esquinas, esguichando água. Tem alguns momentos em que chove. E o legal é que isso não só passa essa mensagem, essa noção de que você precisa limpar, de que precisa lavar, como é uma ferramenta muito importante no processo de filmagem. Porque quando você faz cenas à noite, é muito mais fácil quando a pista tá molhada, quando o chão tá molhado. Se vocês repararem, tem muita cena noturna em todos os filmes. Eu lembrei agora do Meia-Noite em Paris, mas tem muitos outros. Sempre tá úmido, é sempre assim, ou acabou de chover, ou tá chovendo, ou alguém lavou o chão, sabe assim? Sempre tá molhado, porque a câmera consegue captar melhor as luzes. Você não precisa fazer a noite americana, que é aquela técnica de filmar durante o dia, e a imagem sai boa e facilita pro trabalho do diretor de fotografia e tudo mais. Tem uma hora que o Travis ele fala "Thanks God for the rain to wash the trash of the sidewalk". Ou seja, obrigado Deus pela chuva para lavar o lixo da calçada, né? Exatamente, então ele já deixa explícito nisso, mas mesmo que ele não falasse, você entende isso, você compreende que é essa ideia, né, do lavar e da sujeira. E o tempo inteiro o filme tá mostrando como a cidade é suja, né, como a cidade é triste. Aquele saxofone no começo, a trilha sonora inteira, né? Uma trilha sonora que remete sempre à tristeza, aquela melancolia, tipo, tô sozinho aqui e tá tudo muito triste, né, assim. Só pra falar, acaba remeter a essa parte final sobre limpeza, mesmo quando ele já começa a trabalhar e mostra ele voltando com o táxi pra garagem, ele fala, todo dia que eu chego eu tenho que limpar o esperma e o sangue do banco de trás. Ou seja, a sujeira da cidade entra no táxi dele, assim, o povo sujo, né, aquela população da cidade suja, ela acaba trazendo imundícies para onde o Travis está, que é o trabalho dele no táxi. Aliás, depois a gente pode entrar nessa discussão, eu vou querer falar até das cores do filme, mas na verdade existe um grande debate ou uma grande questão do filme, que é até que ponto ele precisa limpar a imundície da cidade e até que ponto ele é parte da imundície da cidade, né? Porque ele, de certa forma, é uma parte desses vagabundos ou sei lá o que, né? Ele faz parte dessas pessoas que ele mesmo critica, né? Então, até que ponto não chega até ele justamente porque ele tá lá, ele tá nesse meio. Se você tá num ambiente, né, de maçã podre, você apodrece, assim, se você for fazer essa metáfora, né? E outra coisa, cara, que vocês comentaram sobre a trilha sonora, eu acho legal a gente pensar, porque é um filme que foi indicado a melhor trilha sonora ao Oscar. E com todos os méritos, assim, porque a trilha, ela precisa dar a profundidade para as cenas, né? Ela precisa complementar as cenas de uma maneira que a hora que você vê a imagem e escuta o som, você cria um sentimento ali, uma conexão. E no começo do filme você tem uma batida que ela é contínua, é uma batida mais grave e ela vai batendo. E essa batida ela se mantém durante um bom período no primeiro ato, a gente pode dizer assim. Desde quando ele vai lá se colocar, né? Você vai procurar um emprego, até a hora que ele já tá andando com táxi e tal. E ainda tem alguns momentos que essa batida ela se complementa justamente com as imagens dele olhando pro nada, ou dele olhando para algo assim, pensando na vida e não sei o que. E a sensação que dá é que essa batida ela vai te dando a impressão de que você tá ali e que é alguma coisa que, vai estourar. Em algum momento aquilo ali vai estourar. Então ela fica naquela batida.
e ela é constante. Então parece um tambor, alguma coisa assim, que você bate, uma hora ele vai arrebentar. Então isso daí contempla. E eu acho que tem uma cena bem legal nesse primeiro ato, assim, nessa primeira fase do filme, que é quando o Travis ele vai encontrar outros taxistas num bar e tal, e ele em vários momentos ele se incomoda com os negros que estão sentados, ele se incomoda com os próprios taxistas falando, ele não conversa muito, e eu acho que a hora que mais sintetiza assim, o que o Travis é quando ele fixa aquele olhar naquela água borbulhante, depois que ele joga uma pastilha pro estômago, porque a câmera ela vai chegando perto, e aquilo me deu a sensação de ser esse o símbolo do Travis, um cara que está fervendo por dentro, sabe? Um cara que está borbulhando por dentro, que está se incomodando, que ele está se aquecendo. E isso, junto com a batida, deu essa sensação de que era um cara que estava num ponto de ebulição, assim, que a qualquer momento, qualquer situação um pouco mais grave, ele ia perder o controle. You got a 44 Magnum? It's an expensive weapon. It's alright, I got money. It's a real monster. Stop at a car at 100 yards, put a round right through the engine block. It's a premium high resale weapon. I could sell this gun to some jungle bunny in Harlem for $500. But I just deal high quality goods to the right people. How about that? This might be a little too big for practical purposes. In which case, for you, I'd recommend 38 Snub Nose. Acho que pra ele chegar no arco final do filme, que ele perde o controle, é interessante dividir o filme em duas partes. A primeira é aquela tentativa de romance, que ele fica passeando de táxi, né, no trabalho dele, e ele conhece a Betsy. A Betsy, na verdade, ela é uma garota que ela trabalha numa campanha política do senador Charles Palantine, que é interpretado pelo Leonard Harris. E no começo ele fica estacionado, daí ela repara nele, ele entra lá, ele é até agradável, né? Ele fica meio sem graça, ele já convida ela pra tomar um café, depois eles saem pra tomar um café, eles conversam. Aí você fica, será que eles vão ficar juntos? Será que o filme inteiro vai ser essas indas e vindas? E acontece que o Travis é completamente perturbado, ele não sabe se socializar. Então ele sozinho, ele ia pra cinema erótico. Só que não é que ele era um pervertido, ficava se masturbando, alguma coisa assim. Não, ele ia porque era um lugar que ficava aberto de madrugada, ele não conseguia dormir, ele ia. Então ele levou ela pro cinema erótico. Aí ela ficou super brava, terminou com ele, brigou, foi embora. Acho que esse é o primeiro arco. Aí ele fica, pior, ele volta pro barco encontrar os outros taxistas. E assim, antes dele chegar no bar, ele tá com o táxi e entra uma garota. E daí entra um cara atrás, começa a brigar com a garota, puxa ela, amassa uma nota e joga pra ele. Acho que pelo incômodo, né? E daí que ele vai pro bar, ele fica conversando com os outros taxistas e ele chama um outro, que eu não lembro o nome dele, que é um careca, assim, ele só tem o cabelo, assim, atrás da cabeça. E ele fala que ele não tá aguentando aquilo, e o cara meio que fala assim, a vida é assim mesmo, faz 30 anos que eu trabalho aqui, não tem nada de melhor pra você. Aí que ele pega, a vida é assim mesmo? Quer saber? A primeira coisa que ele faz, compra um monte de arma, e aí vai ter mais coisas no filme, mas acho que a gente pode ficar falando sobre essa primeira grande parte do filme. Eu acho até que você foi muito além já do filme. What are you doing? Mas assim, eu acho que é legal a gente falar da relação dele com a Betsy, porque ela é justamente o contraponto dele, né? Enquanto ele é um cara tímido, que fala pouco, que tem problemas em se socializar, ela já é uma menina que trabalha numa campanha política, fazendo justamente a parte social, de divulgação e tal. Ela é uma menina alegre, ela tá toda hora brincando, ela tá sorrindo, então ela é o completo oposto dele. E é ela que provoca nele esse estopim para que ele, desista de tudo e que ele
tenha realmente o impulso e aquela coisa que estava fervendo nele estoure depois, né? E tem vários elementos pra gente pensar nessa fase. Só pra voltar no que o Henrique falou, eu acho uma das minhas cenas preferidas do filme é a conversa dele com o Wizard, ou Sábio, como tava pelo menos na legenda do filme que eu vi, que é esse outro taxista que é mais velho, que tem mais tempo de profissão e tudo mais. Eu acho que é muito legal porque ela é muito realista, tipo, são dois caras que não sabem muito bem explicar o que estão sentindo, né? Esses caras não vão combinar que não é o tipo de pessoa que fala sobre sentimento. Oh, hell no! E no fim das contas, apesar dele falar que a vida é assim mesmo, ele fala depois assim, vai passar, fica calmo que vai passar. E no fim lá do filme, a gente sabe que realmente, depois de tanto acontecer, tanta coisa louca, passa, né? Tipo, ele volta pra uma vidinha um pouquinho mais tranquila. Então, realmente mostra que ele é um certo sábio mesmo. E a forma como é essa conversa eu acho interessante. E uma das coisas muito legais pra gente analisar na Betsy é a questão da cor da roupa e do figurino, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que o Martin Scorsese, ele lida muito com o vermelho. O vermelho tá muito presente em muitos filmes da cinematografia dele. Eu não vou falar todos ou quase todos porque eu precisaria ver um por um, relembrar tudo pra dizer isso. Não consegue, né? Mas eu sei que tem muito no Cassino, tem muito nos Bons Companheiros. A presença do vermelho, geralmente o vermelho da cidade, e sempre simbolizando a maldade, alguma coisa, porque o Scorsese, pra quem não sabe, ele tem uma origem muito católica, fervorosa, né? E no catolicismo, nas raízes lá italianas, né, ele é de família italiana, existe muito isso, o vermelho ele representa um pouco a maldade, o diabo, tem a ver com a culpa e tudo mais. E o que acontece? A cidade inteira, o tempo inteiro, se você prestar atenção, ela é revestida de vermelho o tempo inteiro. Tudo é vermelho, o vermelho sempre se sobrepõe, sempre aparece mais nos letreiros, nas pessoas e muita coisa. E o Travis, ele tá sempre vestindo roupa vermelha. Ele tem sempre algum vermelho representando ele. Se não é ele vestindo vermelho, é luz vermelha na cara dele, pra mostrar, tipo, ele tem esse vermelho nele, ele tem a maldade nele, ele tem isso em algum lugar dele. E desde a primeira vez em que aparece a Betsy, ela tá de branco, que é o extremo oposto. Então ela tá representada por uma cor que mostra algo angelical, alguém pura, né? Ela é uma mulher pura, ela é uma mulher que não tem maldade, ela é uma mulher boa, etc. Então é muito interessante a gente ver isso. Só nessa oposição você já entende, só das roupas deles você já entende essa oposição entre eles, como pessoas diferentes. Só que na hora que eles vão sair para tomar um café, a Betsy tá vestindo um pouco de vermelho. É como se ela tivesse se identificado da primeira vez com ele e tivesse vestido aquele vermelho para mostrar uma certa identificação. Mas não é um vermelho que toma conta. Ela tá com uma roupa que é como se fosse branca, com listinhas vermelhas, né? Então o branco é o principal, mas tem o vermelho por lá. Só que quando eles vão sair lá pra ir pro cinema, ele acaba levando ela pra um lugar pornô que ela obviamente não gosta. Ela tá inteira de branco, o que mostra uma completa separação entre os dois. E quando eles saem pra rua, o Travis tá de vermelho. E tem algumas pessoas, não lembro agora se são mulheres, travestis, enfim, pessoas na rua, né, no ambiente lá, que tem tonalidades de vermelho. E a rua sempre tá com essa tonalidade de vermelho dos letreiros. Então é como se tivesse assim, ele faz parte desse mundo, ele tem esse vermelho da maldade. O filme tá circundado pelo vermelho, mas ela tá de branco. Ela é pura e tá num ambiente que não combina com ela. E só pra ir um pouco mais além, o personagem da Jodie Foster, que é a Iris, ou Iris, nas primeiras vezes que ela aparece, ela tá de rosa. O que é muito interessante, porque mostra que ela é como se fosse um branco puro, sendo invadido pelo vermelho, porque se você vai colocando o vermelho no branco, vai ficando rosa. E o rosa também remete à infância. Então ela tem um pouco de... Você vê que ela tem essa infantilidade, né? A hora que ele encontra com a Iris, ele vê como ela é uma criança, né? Ela se diverte, ela põe um óculos de plástico. Ela é uma menina, né? Que tá naquele ambiente que também não pertence a ela. Então é muito interessante ver que a compreensão desses personagens vem só por analisar as cores do figurino, né? Mas eu acho também, Dani, que tem a questão da trilha, que é uma coisa que conecta muito. E eu fiz a seguinte relação. Durante o começo do filme, quando você está sendo apresentado ao Travis, como que o Travis é, você tem essa batida constante que eu tinha falado antes. Em seguida, você entra naquele jazz melancólico e tal, mas que ele se mantém durante boa parte do filme, enquanto o Travis, de alguma maneira,
tenta se encaixar, tenta se deixar seduzir pela sociedade como ela está. E no momento em que ele conhece a Betsy, ele, tipo, sai com ela, marca de sair, ela topa, ela demonstra ter interesse nele também e tal. Ele muda, ele é outra pessoa ali. Ele fica mais sorridente, ele brinca um pouco mais, ele fala um pouco mais, ele se solta um pouco mais. Tudo isso é acompanhado por essa melodia de jazz e tal. E a relação que eu consegui fazer é que lá na frente no filme, quando a Iris ela tem um diálogo com o Matthew, né, que é o Sport lá, que é o, sei lá, o cafetão dela, né, ele vai conversar com ela e ele quer seduzir ela para manter ela dentro do mundo dele. E o que ele faz? Ele coloca a mesma música do começo do filme, quando o Travis está sendo seduzido pela cidade, quando ele está sendo seduzido por aquela normalidade, né? O Sport faz a mesma coisa com a Iris, assim, ele coloca aquilo, tenta embalar ela numa dança ali e fica falando, meu, isso daqui é assim mesmo, você é tudo pra mim e tal. Então o filme ele tem muitas dessas relações, assim, tanto na parte de cor, de tonalidade, de fotografia, quanto ele tem também na parte de trilha sonora. Eu acho que isso é assim, méritos, obviamente, do diretor de fotografia, de quem fez a composição, mas méritos também do Scorsese, que conseguiu fazer uma composição legal com isso, né? Ter essa mente para que pudesse juntar essas coisas. Sobre a trilha sonora, quem fez foi o Bernard Herrmann. E ele é muito conhecido. Ele que fez a trilha do Psicose, Marnie, Confissões de uma Ladra, que é um outro filme do Hitchcock. Então, ele era um cara realmente de trilha sonora, ele era muito famoso pra época, pra década de 40, 50, 60, 70. E ele terminou a trilha sonora do Taxi Driver e ele morreu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 1975, logo após ele acabar de terminar a trilha. Ele acabou o projeto, ele voltou pra casa e acabou falecendo. É interessante, né? Porque o cara não conseguiu ver depois, né? No filme mesmo, porque o filme foi lançado em março, então, de 76, então o cara não conseguiu acompanhar. Mas ele fez um trabalho sensacional com o filme, porque o filme inteiro é regado a essas músicas e você consegue ir sentindo pela música em que pé que tá o lado emocional do Travis, né? Travis, que a gente pode dizer que ele tem uma certa inocência, né, durante o filme. Você percebe que ele é um cara irritado, que ele é um cara bravo, mas que ao mesmo tempo ele fica assim envolto pelas situações, ele não tem muito o que fazer, ele não consegue sair muito daquilo, né, que ele tá vivendo. Eu acho que uma cena muito legal é quando ele tenta se interessar pelas meninas. Então quando ele vai pro cinema a primeira vez, e aí ele tenta chegar lá na moça da recepção e tal, que porra, a moça tá num filme, tá exibindo filme pornô lá dentro. E ele tenta, chavecar a moça. E a moça claramente não quer contato com aqueles homens que vão lá, né? E aí ele meio que pra disfarçar, quero uma pipoca, um refrigerante, não sei o quê. Aí daqui a pouco corta a cena e mostra, assim, 3 caras no cinema e ele chegando com a pipoquinha dele, né? A coca, é um cara inocente que tá tentando de alguma maneira se recolocar na sociedade. Ele não consegue. E isso vai deixando ele extremamente nervoso. Quando acaba essa relação dele com a Betsy, que acaba justamente por conta dessa inocência dele, ele pede desculpa para ela por ele ter levado ela até o filme pornográfico e tudo, e ela não quer mais e tal. Eu acho interessante a gente ver como ele se transforma de novo. Se ela teve o poder de transformar ele na primeira vez quando ela deu bola, ela
tem o mesmo poder pra fazer ele ficar completamente louco, né? Porque na cena que ele vai meio que confrontar ela, ele já tá com uma puta olheira, tá descabelado, já tá começando a se descontrolar. Então você vê que era uma mulher que tinha um poder muito grande, né, em cima dele. Ele tinha uma atração muito forte por ela. Eu vejo, na verdade, como uma tentativa, ele tenta, através, né, das conquistas, se reintegrar a essa sociedade ou fazer parte e não ser tão solitário. Então, você vê que ele toma um toco da balconista do cinema pornô. Mas o jeito que você falou, da balconista do cinema pornô, foi tipo da cocô da mosca do bandido. Não, mas justamente, tipo, imagina, o cara se sente solitário, e aí ele toma um toco da mocinha que tava lá, que, sei lá, você imagina que talvez, enfim, significa que ele vai se sentir mais mal ainda. E aí ele resolve, mesmo assim, ir atrás da Betsy, mesmo assim, né, investir nela, tudo mais, pra tentar conquistar, se apaixona por ela, e toma depois um toco dela por conta de algo que ele não sabia, porque não é, enfim, o universo dele é aquele, ele não tinha noção de que ele precisaria levar ela para um cinema direito, né? Então, eu vi isso como o momento derradeiro para ele mergulhar nessa violência, né, que ele tava. Inclusive, e aí a gente precisa lembrar um pouco da cena, de uma das melhores cenas do filme também, que muitos críticos consideram uma das melhores cenas, enfim, do seu período e tudo mais, que é quando ele liga pra Betsy para fazer uma última tentativa. Nesse momento, a câmera tá focando, tá mostrando que ele já tá um pouco deslocado, que ele tá no canto, no telefone lá, e aí a câmera vai se afastando. É um ambiente totalmente triste, com umas paredes amareladas, a câmera vai se afastando, e o toco final, tipo, o momento em que ele aceita e fala, ó, tá bom, não vou mais te ligar e tudo mais, a câmera não tá filmando ele, ela tá filmando um corredor, como se apontasse o lugar ao qual ele pertence, que é a rua, né? Ela mostra bem a rua lá no fundo. Se você reparar, a rua lá no fundo tá vermelha, ela tá com luzes vermelhas, e a câmera não tá olhando pra ele, é como se até o diretor tivesse com vergonha alheia naquele momento, tipo, essa mulher não é pro seu bico. E aí, a câmera aponta pra lá, e ele sai e vai caminhando em direção ao mundo ao qual ele pertence, que é a rua, que é o ambiente vermelho, permeado pelas mazelas, pelas coisas ruins, pelos vagabundos, blá, blá, blá. Dani, eu devo dizer que essa foi a minha cena favorita mesmo desse filme, porque a hora que eu vi assim, e aí é óbvio que você tá assistindo o filme, você não fica assistindo o filme e olhando aquilo ali falando, caraca, os caras deslocaram a câmera, estão apontando pra rua porque é o lugar dele e tal, mas a sensação que passa a cena é justamente de tipo, ele tá fora, ele tá num outro lugar, tipo, sai daí, pega esse corredor aqui, ó, e vai embora, vai, sabe, apareça de novo, tenta voltar pra onde você pertence, né, alguma coisa assim. Você tem essa sensação de algo que tá fora do lugar, entendeu? Porque como uma cena fica mostrando um corredor, e lá no fundo você fica vendo prostituta passando, táxi passando, a cena, o vermelho e tal, né? E eu acho que ali ele começa esse borbulhar dele, assim, né? Que é quando ele se veste desse anti-herói que ele se transforma, né? Que é um cara que meio que quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí ele vira e fala, não, então já tomei toco, a Betsy também pertence a esse lugar podre que é essa cidade, com essas pessoas imundas, falsas e tal. Então eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive depois daquele diálogo que o Henrique falou com outro taxista, né? Ele chega no momento lá que o cara fala, é assim mesmo, não sei o que, daí ele fala, então já que é pra ser assim mesmo, e não tem jeito, então eu vou tentar fazer alguma coisa. E você percebe ali duas coisas. A primeira é que ele materializa, né? Toda aquela violência que você já tá achando que ele tem desde o começo do filme, ele começa a materializar aquilo. E outra, ele olha aquele senador que tá concorrendo à presidência, o Paladin, né? Ele olha para aquele cara como se fosse o símbolo, né? A materialização do fracasso, da tristeza, da podridão, né? Que esse é aquele cara, que é um cara que tá no poder, tipo, ele é a materialização disso. Então ele também se une àquilo ali porque ele quer eliminar, ele quer virar o herói
inclusive como se fosse quase que uma última tentativa de aceitação das pessoas. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is... E justamente, essa é uma parte que eu não entendi. Eu não entendi até que ponto ele admirava, porque eu entendi que ele admirava esse candidato, né? Esse político. Do tipo, esse cara é um homem bom e vai salvar. Eu achei que ele até foi sincero quando ele disse isso pro candidato, e quando ele tem até um pôster desse cara no quarto dele, tem um momento que aparece, um cartaz assim. Mas eu não entendi muito aquela cena em que ele vai... E parece que ele vai atirar, né, fazer um atentado contra esse candidato, e aí ele sai correndo, e eu não entendi se ele queria matar, se ele queria fingir pra ver qual que ia ser a reação. Essa é uma parte que eu não entendi, se vocês puderem me ajudar nisso. Eu também perguntei isso pro Rafa, a hora que eu cheguei aqui pra gente gravar, eu falei, aquela hora, você achou que ele ia matar? O Rafael deu uma boa resposta, que é... Então, cara, eu, na minha interpretação, na minha opinião de merda... Eu acho assim, que a partir do momento que ele tem o rompimento com a Betsy e que ele entende que aquela mulher, que era a mulher que ele estava apaixonado e tal, que era o símbolo dele de amor, de pureza, enfim, ela se quebra e ele fala, meu, ela voltou, ela realmente é e não tem jeito, tipo, a cidade é desse jeito. Ele entende naquele momento que aquilo por qual a Betsy tá lutando, que é a eleição daquele candidato, faz parte dessa podridão, entendeu? Então o cara se torna o símbolo mesmo do ruim, do que tem de ruim na cidade. Então a minha sensação era isso, ele queria eliminar isso que ele achava ruim. Então ele começa a se envolver tanto com essa pseudo vontade aí de um atentado contra o senador, e ao mesmo tempo ele quer também livrar uma menina de 12 anos que está se prostituindo. Então ele tem essas duas lutas, né, ao mesmo tempo. Só que uma é distorcida, porque vem da incompreensão dele com o mundo. Tipo, eu não entendi o mundo, todo mundo é podre, todo mundo é ruim, eu preciso matar o cara que vai provavelmente coordenar toda essa podridão aqui. E a outra é a inocência, né? Então, eu tenho a inocente aqui, uma menina de 12 anos que ela desde pequena está sendo corrompida por esse sistema. Então, assim, na minha sensação é que sim, que a vontade dele era de acabar com esse mal. I will make them pay for what they've done. E eu acho que, inclusive, o lance dele ir até a Iris para salvar ela, né? Na cena em que ele invade o prédio e tal, e atira em todo mundo, e mata todo mundo lá que ela tá... que coordena ali aquela parte de prostituição, eu achei que aquilo ali foi um pouco até de golpe de sorte dele, porque a intenção dele era, quando ele tá saindo do apartamento, ele até meio que já dá a entender de que, eu tô saindo pra morrer, eu vou sair daqui, vou resolver o que eu tenho pra resolver e vou morrer. Então eu acho que ele saiu primeiro pra matar o senador e resolver um dos problemas, e depois para ele matar todos aqueles caras que aprisionavam a Iris. Então eu acho ali que ele teve um golpe de sorte, porque no momento que ele foi sacar a arma para matar o senador, o cara viu e ele conseguiu fugir. E aquele ali foi o momento X para que ele deixasse de ser um vilão, um cara que provavelmente seria preso ou morto e tal, para ele virar o herói que ele vira no filme, entendeu? Então essa que foi a minha interpretação da cena. Legal. Outra coisa que eu acho que é interessante é que o cara vira um exército de um homem só, né? E quando ele vai comprar arma, ele faz aquele esquema, o amigo dele, né, pega ele, já tava com o vendedor de armas, que é o Easy End, né, que é o apelido do cara lá. Ele começa a ver os modelos de armas, de repente ele fala, não, quanto que você quer por todas? Ele compra todas as armas. E daí ele fica na casa dele treinando, e ele fala, não, eu vou parar de comer essas porcarias, comida industrializada.
eu vou fortalecer todos os meus músculos. E ele mesmo cria um dispositivo que vira e mexe a gente vê em filme, que é como se fosse ele esconde a arma assim no braço, no antebraço, ele faz um movimento e a arma aparece. Tem até uma homenagem a isso no filme Django Livre, que o personagem do Christopher Watts, ele usa uma arma escondida que nem o Travis no Taxi Driver. E aí, isso que eu achei legal, assim, o cara, ele não conta com ninguém. É ele contra o mundo. E só 2 elementos que podem voltar para a tese de que ele realmente é um ex-fuzileiro é o fato de que ele paga pelas armas sozinho. Essas armas eram muito caras, tipo, deve dar uns mais de $1.000. Naquela época, $1.000 era tipo um absurdo de caro. Ele compra todas elas e os ex-fuzileiros, as pessoas que voltavam de guerras, elas tinham geralmente uma aposentadoria, algum tipo de contribuição, então o cara tava daí ganhando a grana de taxista, que não devia ser lá muito alta, mas essa aposentadoria, vamos dizer assim. Então isso pode ser um indício de que ele realmente era. E a outra é que quando ele tá treinando, mostra uma cicatriz bem feia nas costas dele, bem rápido na verdade, mas mostra. Claro que a gente não sabe exatamente de onde veio, mas você imagina que uma cicatriz horrível daquela vem de uma guerra. E outra, quando ele vai fazer tudo isso, ele corta o cabelo no estilo moicano, que depois eu li, o Scorsese explicou que era um tipo de corte para uma espécie de infantaria específica na guerra, que ia pro pau mesmo, que ia pra um lugar mais pauleira. E aí eles faziam para mostrar que eles não eram qualquer um, que eles eram tipo soldados e ainda eram mais fodas ainda. Então eu acho que tudo isso indica que o cara sabia o que estava fazendo, entendeu? Então ele sabia que ele tinha que gastar aquela grana com aquelas armas, ele tinha aquele dinheiro porque ele não gastava muito e não era o pai do Chris, mas tinha 2 empregos, de uma certa forma, né? E essa cicatriz também. E é legal a gente falar também sobre a relação dele com a Iris, né? Porque, assim, ele termina a relação com a Betsy e em seguida que ele termina, tem 2 cenas que mostram um pouco que ele vai se tornar. A primeira é que ele pega o táxi, ele tá saindo e aí vem um grupo de negros que meio que quase que fecha a rua e arremessam várias coisas no táxi dele. E em seguida acontece essa cena da menina da Iris com 12 anos entrar no táxi dele e mandar ele sair e ele não saber direito o que vai fazer ali e tal. Ele já cria uma relação desde do primeiro ato dele, da primeira visão, do primeiro contato que ele tem com a Iris, ele já cria uma relação ali de empatia com ela, justamente por ver que ela é uma menina inocente, que tá sofrendo maus tratos ali e tal, e aí ele olha aquilo ali e fala, puta, alguma coisa me tocou nessa situação, né? E aí depois ele volta a reencontrar ela, ele tem de novo, chega ali a negociar, chega aí pro quarto com ela e tal, mas ele mostra que ele tem esse senso de, assim, não posso fazer absolutamente nada com essa menina porque ela é uma menina de 12 anos. E a Iris é uma menina que tá completamente perdida também, porque o diálogo que ele tem com ela para tomar café lá na cafeteria é um diálogo que mostra uma pessoa que, ela não sabe se ela quer ficar, ela não sabe se ela quer ir, ela não sabe se ela quer voltar, ela não sabe se ela quer viajar, ela tá completamente perdida naquela situação. E ele meio que chega como um porto seguro, né? Eu vou resolver isso daí pra você. E aí ele toma as atitudes que ele toma de uma maneira violenta ali e tal, que ele acha que aquilo que é o melhor, limpar de alguma maneira a cidade daquele lixo de pessoas, né? E ele inclusive fala pra Iris, ele fala, o Sport, ele é um cara que não vai aceitar e ele é a escória humana, assim. O que o cara faz com você, ele se tornou o pior tipo de pessoa possível. Ele não merece viver, entende? Então ele já tem esse diálogo e esse contato dele com ela é legal nesse sentido, que aflora nele essa compaixão que em alguns momentos do filme você não vê, mas quando ele encontra uma menina de 12 anos que se prostitui, é onde pega ele ali que ele fala, não, aqui eu preciso ser o herói. E na questão das cores, né, o fato de ele deixar de usar o vermelho e passar a usar
aquele casaco verde, já mostra que ele, né, mudou também, demonstra essa mudança de comportamento. Verde, ele lembra a jaqueta do exército, ele virou um soldado do bem, né? Exatamente. E outra coisa em relação a essa coisa das cores, né, é que assim, a gente pode perceber uma das últimas cenas do filme ali, já no seu final, que a gente consegue ver, eu achei genial também aquela câmera de cima que o Scorsese vem carregando e vem mostrando pra você todo o cenário do Travis deitado no sofá, e você vê todo aquele tom de vermelho. Mas ali você mostra o tom de vermelho como, explodiu, aquilo que a gente achava que ia estourar durante o filme, realmente estourou, e você vê aquele monte de sangue ali, a cena é completamente tomada pelo vermelho, e a batida que lá do começo do filme volta, na sensação de que olha só como explodiu realmente e olha a merda que deu ter explodido, né? Sim, e é muito interessante como que a gente interpreta de uma forma e na verdade aconteceu de outra, porque na verdade o diretor de fotografia foi de certa forma obrigado a fazer aquela cena final com aquela fotografia diferente por uma questão de classificação indicativa. Porque se eles deixassem o vermelho do sangue tudo muito sanguinolento, o filme ia ser, acho que proibido para menores de 18 anos. E por questões, claro, a galera precisa ganhar dinheiro, o Martin Scorsese precisou fazer com que se encaixasse na lei da época para que o filme tivesse uma classificação um pouquinho mais baixa. E aí ele mudou essa cena final. Até porque na época as pessoas se chocavam mais ainda com sangue, então também foi uma forma de não fazer as pessoas se chocarem tanto. Mas eu acho muito interessante como que daí, sem saber disso, a gente interpreta de uma forma, e o que é normal, é natural. Se a gente parar pra pensar, é muito louco mesmo. Fica, sei lá, pessoal da nossa geração que às vezes viu Tarantino antes de conhecer o Scorsese, lembra do Tarantino, né? Na verdade, o Tarantino que homenageou o Scorsese depois. Mas a gente lembra disso, porque é meio daquele esquema, né? Uma coisa meio louca. Mas a câmera também muda um pouco, fica mais agitada, né? Fica mais com ângulos diferentes. E, enfim, eu acho que é muito interessante a gente ver essa transformação. Quer dizer, ele aperta a tecla foda-se, do tipo, vou dar uma limpada nisso tudo. E depois ele é reconhecido como herói. E como valorização disso, no final das contas, você vê a Betsy admirando ele de uma certa forma, né? Ele nem cobra dela, tipo, não tô nem te cobrando, né? O táxi lá no finalzinho do filme. Ela é aquela pessoa maravilhosa, aquela música bonita, e ela lá, única, né? Aparecendo atrás lá no retrovisor e admirando ele e finalmente tendo um pouco de simpatia, do tipo, você fez uma coisa boa e tudo mais. E logo em seguida, ele olha no retrovisor e dá um lampejo de vermelho, do tipo, ainda tem maldade aqui. É como se o filme passasse essa mensagem, né? Esse cara ainda tem algo de maldoso. Então a gente termina de uma certa forma, de uma forma dúbia, né? Você sabe que ele fez uma coisa teoricamente boa, mas que é ruim, porque a gente sabe que matar não é bem o caminho certo, mesmo que sejam pessoas horríveis, etc. E ele deixa essa questão dúbia. E eu achei interessante que logo depois que aparece o olho dele vermelho, né? Uma cena rápida dele no retrovisor, do tipo, apareceu lá aquela maldade, tem um lampejo de maldade, aparece uma luz passando, e essa luz, como se fosse a luz da cidade, porque ele tá andando de carro, você fica na dúvida, ou eu pelo menos, fiquei pensando, putz, ele tem essa maldade nele e esse momento foi pra mostrar isso, ou foi pra mostrar que o pouquinho de maldade que ainda tinha, a luz acabou de varrer finalmente. Porque ele, se a gente parar pra pensar, é como se houvesse até uma esperança de que ele fosse ter algum relacionamento com a Betsy, né? De que ele fosse se igualar a ela de alguma certa forma. Então fica um pouco dessa questão, assim, no ar mesmo, que eu acho que faz parte do filme. Acho que essa luz é bem isso, que ela limpou. Tanto é que ele parou, ele nem tentou chavecar, ele nem falou direito com ela. Ele simplesmente, tipo, ela fala, quanto que ficou a corrida, ele clica lá, aperta o botão que provavelmente zerou o taxímetro e vai embora. Tipo, superei a sua perda, entre aspas, sou uma nova pessoa. Lógico que nada impede dele querer sair na luta de novo, mas meio que assim, é uma página virada. A minha parte eu sei que eu fiz. Agora eu vou te contar, hein, a hora que a Betsy aparece no táxi atrás, assim, puta, fiquei com uma raiva dela.
Falei, puta vaca interesseira, só porque agora ele entrou no noticiário por ter feito coisa boa, aí ela veio falar com ele. E quando ele tentou ligar pra ela, mandar flores, se desculpar, falar que ele não sabia, não sei o que, ela não deu segunda chance. Agora a hora ali que ele apareceu no jornalzinho, ficou famosinho, não sei o que, aí ela já veio pegar táxi com ele. É muito interesseira essa Betsy, vaca. Bitch! Why do you want me to go back to my parents? I mean, they hate me. Why do you think I split in the first place? There ain't nothing there. Yeah, but you can't live like this. It's a hell. A girl should live at home. Didn't you ever hear of women's lib? What do you mean, women's lib? You're a young girl. You should be at home now. You should be dressed up. You should be going out with boys. You should be going to school. You know, that kind of stuff. God, are you square? Hey, I'm not square. You're the one that's square. You're full of shit, man. What are you talking about? You walk out with those fucking creeps and lowlifes and degenerates out on the street and you sell your little pussy for nothing, man? For some lowlife pimp? Stands in a hall? I'm square. You're the one that's square, man. Agora tem uma coisa que eu acho legal também, e aí eu vou trazer um pouco aqui, porque a gente meio que já falou do filme inteiro, né, assim, mas é óbvio que a gente vai lembrar de algumas coisas ainda, mas tem uma coisa que eu queria que a gente falasse um pouco, é justamente sobre a mão do Scorsese aqui, né. Então ele era um diretor novo, mas, cara, se você assiste hoje Taxi Driver, e se você for assistir, por exemplo, Os Infiltrados, Gangues de Nova York, A Ilha do Medo, sei lá, se você for ver esses filmes dele, assim, por exemplo, você vai ver que eles todos têm uma linha em comum em termos de narrativa, de história, né? E eu acho que elas se assemelham muito no sentido de serem assim, ele vai dando corda para aquela tensão, ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e aí ele pega o último terço do filme, e aí agora aqui é a hora de explodir cabeça, ou literalmente ou não, e é hora de revelar tudo, e aqui é a hora, aqui é um momento, entendeu? Então eu acho que ele tem muito disso, e é uma fórmula que dá certo, assim, é uma fórmula que ele mostrou que funciona. E isso, dentro do Taxi Driver, você vai vendo isso, justamente essa... Como que ele vai dando essa corda, né? Você vai vendo que é um cara que tá pra estourar, tá pra estourar, tá pra estourar, tá pra estourar, ele pega o último terço do filme, agora você estoura e você vê a consequência disso, né? A maioria das vezes, ou não, né? Ele tenta dar essa solução. Se vocês têm essa sensação também com os filmes do Scorsese ou... Não, cara, não é viagem não. Eu peguei 2 exemplos aqui pra comentar. O primeiro é um outro que é também com o Robert De Niro, que é o Cabo do Medo. Vocês já assistiram? É muito legal, cara. E é assim, o Robert De Niro ele já chega, ele já é o bandidão já, e vai indo até aquela parte final que é assim, meu, agora eu vou matar vocês não tem pra onde fugir, vocês estão num barco. Ele persegue uma família, né, que o pai dessa família, ele era um advogado, que não conseguiu soltar ele e tudo mais. Então, assim, explode. E o outro, que eu acho que é um dos filmes mais tensos dele, que é Os Infiltrados, né. Meu, Os Infiltrados, tipo, puta que eu pariu. Eles vão descobrir, ainda mais com o Jack Nicholson doidão lá no meio, desconfiado. E no final é literalmente, que nem o Rafa falou, explodir as cabeças. Então, e eu achei, não sei se é porque eu assisti... faz algum tempo que eu já assisti Os Infiltrados, mas a hora que eu assisti Taxi Driver eu tive muito essa sensação de caraca, tem um quê assim muito parecido, sabe, de Os Infiltrados e Taxi Driver, assim, talvez justamente por isso, por essa, como ele vai dando essa corda, você vai se envolvendo com aquela tensão, e aí em algum momento você fala, não, uma hora isso vai ter que se resolver, né? Eu acho que assim, o Scorsese hoje ele é um puta de um diretor, e é muito difícil a gente limitar a análise sobre os filmes dele, porque ele foi mudando e tudo mais. Touché! Mas eu vejo ele como um diretor muito voltado a falar da maldade, né, no ser humano. E eu acho que o Taxi Driver, por ser o primeiro grande filme, acho que foi o primeiro grande filme de alto orçamento que ele fez,
o Taxi Driver meio que sintetiza tudo isso, porque tem um Scorsese jovem borbulhando, né, de ideias e de coisas querendo acontecer. Isso acontece em vários cineastas que, quando são jovens, tem muita coisa, estudaram muito, viram muita coisa, tem muita coisa na cabeça e querem colocar tudo nos filmes, e quando fazem isso bem feito, conseguem fazer grandes filmes, e conforme vão ficando mais velhos, às vezes querem ir dosando demais ou querem colocar coisas novas demais e acabam fazendo, às vezes, filmes não tão significativos. Acho que não é o caso do Scorsese, ele faz filmes excelentes hoje mesmo, mas o Taxi Driver tem isso, ele muito jovem querendo falar da maldade, querendo falar do que tem de ruim no ser humano. Eu gosto muito dos Bons Companheiros, se é pra citar outro filme do Scorsese, eu acho que Os Bons Companheiros é um filme que, tem muita coisa pra ser analisada, tem muito detalhe que a gente pode pensar, e eu gosto muito dessa coisa das cores, né? A cor que aparece para um, que aparece para o outro, o que cada um veste. Eu acho que é muito interessante, porque eu vejo o cinema como uma forma de você contar o máximo possível com o mínimo possível de palavras e carregar as cenas com o máximo de informação, mesmo que elas não fiquem claras. Então eu gosto muito da ideia de que, para você fazer uma cena, você tem que pensar em cada detalhe. E o fato de que um cara tá vestindo uma roupa marrom e o outro tá vestindo uma roupa azul, tem a ver com a personalidade de cada um e com a transformação de cada um desses personagens. E é o que a gente vê no Taxi Driver, é o que tem nos Bons Companheiros, e é o que a gente sabe que os grandes diretores sempre vão se preocupar em fazer. É bom também a gente falar que no Taxi Driver a gente pode ver o Martin Scorsese no filme mesmo, né? Porque ele tá lá, ele aparece em algumas cenas, como por exemplo, ele é o cara chato que fica no táxi conversando com o Travis ali, querendo mostrar qual que é a mulher dele, que ele vai matar a mulher, que ele quer pegar a mulher, porque a mulher tá com um negro e ele quer matar a mulher, que ele vai matar a mulher, que olha a mulher, não sei o que, puta cara chato. E aquele ali é o Martin Scorsese. See the woman in the window? Do you see the woman in the window? Yeah. You see the woman? Where? So I want you to see that woman because that's my wife. But that's not my apartment. It's not my apartment. You know who lives there? Huh? No, I mean, you wouldn't know who lives there. I'm just saying. But you know who lives there? Huh? A nigga lives there. You're like that. And I'm gonna kill him. There's nothing else. I'm gonna kill him. Mas tem outra, não tem, Dani? Outra cena que ele aparece? Então, antes de chegar nessa, eu lembro que eu até anotei, mais ou menos aos 10 minutos e 40 segundos de Taxi Driver, aparece o Martin Scorsese sentado numa muretinha, olhando pra Betsy, na primeira cena que aparece a Betsy, né? Então ela tá lá sendo mostrada, o Travis tá olhando pra ela tá indo trabalhar, e o Scorsese aparece. Eu até reconheci, porque fazia pouco tempo que eu tinha visto uma imagem do Scorsese mais jovem, né? Jovem como ele era na época, cabelo bem preto e tal, o mesmo... Enfim, os traços um pouco diferentes do que ele tem hoje. Então eu olhei e falei, nossa, é o Scorsese. E realmente, acho que tem outros filmes dele que ele aparece em cenas mais assim do que como a do cara lá do táxi. E eu lembro que eu reparei nisso e falei, nossa, que legal, né? De poder reparar nesses detalhes. Ainda sobre o Scorsese, o próximo filme que ele tá trabalhando assim em termos de Hollywood é o Silence, que é um filme que vai ter lá o Andrew Garfield e a Adam Driver. É um filme, é um drama, né? Ele ainda tá trabalhando nisso, mas ele também tá fazendo vários projetos agora lá com a HBO e tal, tá fazendo alguns documentários, alguns filmes que vão pra TV e tal, que ele tá trabalhando nisso durante esse ano. O Silence é um filme que já está em pré-produção, então o filme ainda vai ganhar corpo e tudo, por isso até que ele não está sendo muito divulgado, mas esses são os próximos projetos do Scorsese para os próximos anos, né? Já o De Niro, ele fez o último grande filme assim, que foi o melhor dos últimos que ele fez aí, a gente pode dizer que foi o Trapaça. Como que vocês viram o De Niro em Trapaça, assim? Ele voltou a denirizar ou ele, assim, deu uma melhoradinha e recuperou um pouco daquele De Niro? Porque, cara, em 2013, Trapaça, aí ele fez Temporada de Caça, O Casamento do Ano, Ajuste de Contas, A Família, tipo, tudo filme meia boca, assim. E Trapaça foi um dos filmes que, pelo menos
tava lá figurando no Oscar. Então, a cena dele no Trapaça foi muito Martin Scorsese, cara. Que, tipo, eles estão lá na mesa, acho que um tá fingindo que sabe falar russo ou alemão, sei lá que língua que era. Chega o personagem do Robert De Niro e, tipo, mostra um mini flashback, ele andando com outro cara, tipo, dando risada, de repente, pá, dá um tiro na cabeça, assim. Tipo, o cara é um hitman, né? Aí eu falei, meu, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Foi aquela tensão típica do filme Os Infiltrados. Então eu achei que foi um puta homenagem e aos outros trocentos filmes que o De Niro já fez junto com o Scorsese. O De Niro foi o Al Capone nos Intocáveis, que é do Brian De Palma, e ele foi o início de um mafioso no segundo Poderoso Chefão, que ele é o pai do Marlon Brando, né? Então, o De Niro ficou marcado, né, como um dos grandes mafiosos do cinema, inclusive nos Bons Companheiros, que também é do Scorsese. Então, o Trapaça foi uma forma de homenagear. Então, no Trapaça acho que não dá pra analisar muito a atuação dele, porque ele tá lá quase que uma ponta de luxo, uma participação especial. Se fosse novela da Globo, seria participação especial, blá blá blá. Mas ele também tá muito bom no Lado Bom da Vida, né? Que inclusive é do mesmo diretor do Trapaça, né? Que é o David O. Russell. E no Lado Bom da Vida, eu acho que foi legal de ver o Robert De Niro fazendo um papel interessante, um papel bom, um papel sem denirizar. O problema é que nesse meio ele vem fazendo coisas do tipo, foda-se o mundo, né? Ele tá fazendo o que o Travis Bickler fez na realidade dele, né? Em vez de matar pessoas, ele faz filmes de forma ruinzinha, de forma medíocrezinha. Mas, enfim, o cara, de qualquer forma, tá na história do cinema, tem a importância dele. A gente só espera que ele possa surgir aí com mais filmes bons, né? Não sei se isso é uma característica de atores que chegam numa idade e falam e desiste das coisas, ou se não, sei lá, às vezes também o cara cansou de ser sério, de fazer coisa pesada e tá só se divertindo, né? Então, cara, é nessas horas que eu vou sentir falta do Philip Seymour Hoffman, porque eu acho que ele é um cara que, tipo, ele conseguia ter um dedo bom pra escolher os filmes dele, assim. Porque eu acho que mesmo que o cara esteja cansado, tipo, o Robert De Niro agora tá numa vibe grande de comédias, assim, e aí, puta, ele não combina com a comédia, sabe? Ele não tem momentos bons, assim, que você olha e fala, puta, aquela cena que o De Niro faz não sei o que, você chora de rir, entendeu? Mesmo lá, quando você assiste ele entrando numa fria, você, tipo, ele é o tom sério do filme, ele é o cara tenso, é o cara quadrado, ele é o cara... E aí, em outros filmes desse gênero, ele fica meio que nessas, assim, então... Você não tem muito disso, assim, de ver o De Niro realmente, sabe, deslanchando pra comédia. E nos próximos filmes, assim, que a gente tem notícia de que ele vai estar presente, tem um que se chama The Good House, que é com a Meryl Streep, é com o Robert De Niro, é um filme que deve sair ainda este ano. Tem outro filme que se chama Punhos de Aço, que é uma biografia, que também ele deve estar lá dentro do filme e tal, fazendo um dos personagens principais, inclusive. E um outro que já é uma comédia já para 2015, que se chama The Intern. Então, assim, a gente não sabe o que esperar da carreira do Robert De Niro. E eu acho que outra pessoa que tem feito bem, assim, nas escolhas é justamente a Jodie Foster, né? Ela é uma mulher que, tipo, tem feito poucos filmes nos últimos anos, assim. Para vocês terem uma ideia, em 2014 ela não saiu em filme nenhum, ela não trabalhou com isso durante 2014, e o último filme que ela fez foi Elysium, que é um filme que ela tem um personagem ali de peso e tal, que é um filme que até de uma certa forma ela é um personagem trabalhado, né? Ela é meio que a vilã do filme, né? Exatamente, ela é a vilã e ela, tipo, tem ali uma certa importância, precisa, né, de uma certa carga de atuação ali para ela fazer aquela mulher arrogante, poderosa ali que tá ali e tal. E ela tem feito poucos filmes. Então não sei, a sensação que eu tenho é que às vezes o cara, tipo, ok, encheu o saco, mas sai fazendo qualquer coisa. Aí o cara vive o que? Da história dele, entendeu? Que é um pouco isso que tá acontecendo com o Robert De Niro. Não sei se a gente vai conseguir ver o Robert De Niro num papel, por exemplo, credencie ele a um Oscar um dia, um Grammy, não sei, enfim. Às vezes ele talvez não esteja se preocupando com isso. Só pra comentar, o filme The Intern, que vai sair
em breve com o De Niro, é da Nancy Meyers, que fez O Amor Não Tira Férias e outras comédias desse tipo, então não precisa esperar nada muito grandioso não mesmo, vai ser bem, com certeza vai ser o que ele tá fazendo, né, ultimamente. O que a gente pode esperar, assim, de um melhor filme dele é justamente o filme que ele vai fazer com a Meryl Streep, porque a Meryl Streep é uma atriz que faz bons filmes, né? Que no caso é o The Good House, que é um filme que é uma adaptação de um livro e tal, e aí o Robert De Niro vai fazer um dos personagens principais, que é um par romântico da Meryl Streep, que vai fazer um papel de uma alcoólatra e tal, enfim. É um dos filmes que pode ter ali uma carga dramática maior, que a gente pode ver o De Niro voltar. E falam muito também dele voltar a trabalhar com o Scorsese e tal, mas ainda não tem nenhum projeto. Ele já deu declarações que se o Scorsese chamar, ele faz, ele adora trabalhar com o Scorsese, os dois já fizeram vários filmes juntos. De repente é uma retomada. Mas, por exemplo, Ajuste de Contas, onde ele foi praticamente reviver lá o Touro Indomável. Ah, De Niro, sabe, meu... Sabe, cara... Não pode. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Legal, a gente teve aí então toda a análise do filme do Taxi Driver, falando um pouco sobre aí os atores também, né? Então vamos para a parte que interessa. Quero saber de vocês uma nota para Taxi Driver, filme de 76 com Robert De Niro no seu auge. Que nota que esse filme merece, hein, Henrique? Cara, acho que não dá pra dar menos do que 5 claquetes ou estrelas ou 5 taxímetros, né? Porque pra mim o filme, foi um dos primeiros filmes que eu lembro de ter assistido com meu pai em VHS, de ir na locadora assistir, alugar umas 2 vezes. Mesmo assim, nossa, bem impressionante, assim, me lembrava o Robocop, o primeiro, que dava um tiro, explodiu o braço, que nem na hora que ele vai matar o gordo lá que cuidava do prédio, ele dá um tiro, arrebenta os dedos. Era meio impressionante pra mim quando assisti a primeira vez que eu era pequeno, mas depois você vai entendendo pro cinema, sabe, o quanto que ele é importante. Ele não é um filme que ele tem uma explicação muito profunda do personagem, do passado dele, mas no final das contas não importa, e depois não importa pra onde ele vai, sabe, assim, é aquele momento da vida do personagem que importa na história e ponto final. E depois você não fica sabendo o que aconteceu com a Iris e também não importa. Então, assim, é um filme que o roteiro dele, é perfeito praticamente. Ele pega uma passagem da vida deles e mostra aquilo da forma assim que é o suficiente. Você não precisa ter uma continuação, você não precisa ter algo muito grande assim e profundo. Ele tem toda a explicação, você acompanha a evolução do personagem. Ele tem, as 2 quebras. Primeiro, ele tá perdido, aí ele tá apaixonado e depois ele tá revoltado. Você tem 3 personagens distintos no mesmo. Então, na verdade, você tem, né, um desfecho da Iris, né? Porque no final mesmo, quando a câmera vai viajando ali pelos jornais e tal, tem uma leitura de uma carta que fala dos pais da Iris, dizendo que ela voltou para casa, que ela tá estudando, que para eles ele é um herói, não sei o que, enfim, fala um pouco disso. Cara, eu não sei, eu acho que ela teria que ir num psicólogo forte aí, porque, o que essa menina viu com 12 anos é... E eu acho que depois ele nunca foi lá visitá-la, ele foi um anjo que passou na vida dela e foi embora. Mas os 5 claquetes, sem pensar 2 vezes. Cara, eu também acho que eu não conseguiria dar nota menor do que 5, porque é um filme que é perfeito em todas as suas intenções, em tudo que ele pretende. Eu não vejo grandes falhas. Eu sei que é difícil a gente às vezes analisar um filme já com tanto tempo, que a gente sabe que tem essa importância, que tem essa história. Sei lá, talvez se eu existisse na época que ele saiu no cinema, eu assistisse e falasse,
nossa, então acho que é 4, nota 4, porque, né, aí eu escrevi no jornal da cidade, na máquina de escrever, tipo, nota 4, porque o Scorsese esqueceu de fazer tal coisa. Mas eu acho que é difícil dar nota menor do que 5. É 5 pela importância do filme, é 5 pela falta de falhas, é 5 pela atuação do De Niro e por todos os detalhes que o Scorsese conseguiu colocar no filme para contar essa narrativa específica. Cara, então, eu vou dar 4,5. Eu vou tirar meio ponto do filme, porque eu acho que faltou um pouco justamente desse background ali do Travis. Eu acho que isso, tipo, se tivesse um pouquinho mais de explicação, ou dele mesmo falando sobre ele, não precisava ser grandes coisas assim, mas se tivesse um pouquinho mais, talvez a gente conseguisse entender um pouco melhor como que a mente dele se encaixa ali no filme. Eu acho que esse é o pequeno defeito que o filme tem. Então 4.5, 4.8 seria uma nota que eu daria pro filme. Eu acho que, por exemplo, Um Corpo que Cai, pra mim, ele é um filme que tem muito mais essas justificativas de uma forma que você consegue entender o filme melhor do que Taxi Driver, assim. Apesar dele ter toda a história muito bem amarrada, eu sinto um pouco de falta desse background, assim, do Travis, e também acho que o filme, talvez o final perfeito do filme, seria ali na leitura da carta ou, sei lá, mostrando uma matéria no jornal ali. A primeira, não precisava ter aquelas últimas cenas que ele vai pegar o táxi e a Betsy aparece, não sei o que. Eu achei aquilo ali um pouco assim, desnecessário, porque a gente já tinha entendido que ele estava bem, que ele é um cara louco, então eu acho que não precisava daquilo. Mas beleza, cara, 4.8 tá bom para um filme de 76, e é isso aí. Se você quiser assistir o filme, o Netflix te fornece o filme, só toma cuidado porque a legenda do Netflix tá uma bosta, a legenda. Então, se você não entende inglês e você vai assistir o filme, você tem que prestar atenção nos diálogos. Então, talvez seja melhor você comprar o filme ou alugar, não sei. Mas, ó, o DVD que eu tenho, a legenda também não é nenhuma maravilha. Tem várias coisas muito esquisitas lá na legenda. No dia que o Netflix quiser fazer merchan aqui, a gente não vai mais falar mal das legendas do Netflix, obviamente. Porque quando o Rafa começou, né, no Netflix, eu falei, nossa, a gente tá com parceria com o Netflix, né? Então a gente tá com uma parceria aí, você vai ter 20% de desconto no Netflix. Infelizmente não é o caso. Mas de qualquer forma, assim, o filme, por favor, não assista dublado. E é um filme que vale a pena rever, e é uma das provas de que não existe filme antigo, existe filme que você não viu, porque é um filme lá de 76. Se você pegar pelo menos no DVD que eu tenho, a imagem tá espetacular, é sensacional, uma qualidade absurda. Realmente é espetacular, cara. E é isso aí. Tem muito filme que você não viu, não existe filme antigo. Então vamos tirar um pouco daquele preconceito, sabe? De filme antigo e só vou ver blockbusters e não sei o que. Inclusive eu e o Henrique, a gente foi lá ver Transformers e puta, eu teria pagado pra ir no cinema assistir Taxi Driver de 76 hoje do que pagar pra ir assistir Transformers. Então aproveita que esse filme tá aí, é de fácil acesso, e manda pra gente o seu comentário. O que você, ouvinte do podcast do Cinemação, acha de Taxi Driver? podcast, agora o podcast Cinemação número 96,
falamos sobre Taxi Driver, esse filme sensacional do Robert De Niro, do Scorsese, da Judy Foster, filme muito bom mesmo. Fizemos todas as análises que a gente acha que é possível, mas você pode trazer muito mais comentário e muito mais indagação aqui pra gente, até pra ajudar aí a contribuir, né? Então, Dani e Henrique, muito obrigado pela participação de vocês em mais um podcast do Cinemação. Valeu, Rafão, valeu, Dani e valeu, Travis. E ele é um cara tão gente boa que ele já ajudou até o Rorschach do Watchmen, na revista Before Watchmen, Rorschach. Então, Travis, obrigado por limpar a Nova York da década de 70. É isso aí, obrigado a todo mundo, obrigado Rafa, obrigado Henrique, e até a semana que vem com muito mais cinema pra gente. O podcast Cinemação número 96 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Marchamos rumo ao que não se vê. Ação. Agora eu vou te contar, hein? A hora que a Betsy aparece no táxi atrás, assim, puta, fiquei com uma raiva dela. Falei, puta vaca interesseira. Só porque agora ele entrou no noticiário por ter feito coisa boa, aí ela veio falar com ele. Porque quando ele tentou ligar pra ela, mandar flores, se desculpar, falar que ele não sabia, não sei o quê, ela não deu segunda chance. Agora, a hora ali que ele apareceu no jornalzinho, ficou famosinho, não sei o quê, aí ela já veio pegar táxi com ele. É muito interesseira essa Betsy, vaca. Por isso que também é legal o fato de que ele não dá muita bola, né? Tipo, ele tá lá assim, ó, fia, vou procurar outra aí que já era, né? De repente. Exatamente, eu aplaudi. Eu tava na sala assistindo o filme, levantei e aplaudi. Falei, é isso aí, Travis, não dá bola pra essa vagabunda aí que fica aí tentando te ser interesseira. Certeza que ela tava desempregada, acabou a campanha lá do político, ela tava, tipo, sem grana, né? Exatamente, cara. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.